Sejam todos bem-vindos ao programa É Bom Saber, e hoje mais uma pergunta super interessante que eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muita gente. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje ela é sobre a Santa Ceia, uma pergunta muito polêmica e muito interessante para ficar esclarecida na mente de muitos irmãos. Quem enviou foi a nossa irmã lá do Ceará e ela quer saber um pouco melhor sobre a ceia. Afinal de contas, ela diz que muitos pastores dizem que se não tomar a ceia é arriscado a pessoa perder até a salvação. É interessante nós entendermos sobre esse assunto que está tirando o sono de muita gente. Vamos nos libertar, pessoal. Vamos à resposta a partir de agora. Maravilha, meus irmãos, maravilha. Essa pergunta ela é interessantíssima e eu tenho certeza que depois de hoje o seu entendimento sobre a ceia irá mudar. Quem enviou essa pergunta foi a irmã Adriana, ela é do Ceará, mas eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. E nós temos certeza que depois de hoje você vai poder entender claramente sobre esse assunto e sendo assim nunca mais será presa fácil na mão desses homens que se utilizam de versos isolados, de passagens isoladas para trazer o entendimento para as pessoas e principalmente entendimento carnal, não compreendem das coisas espirituais. Hoje você terá um entendimento espiritual sobre a ceia. As passagens onde a ceia acontece de fato, elas estão em Mateus 26, do verso 26 ao 29, Marcos 14, do verso 22 ao 25 e Lucas 22, do verso 19 ao 20. Todas essas passagens, elas nos relatam a história de quando acontece de fato a ceia entre o Messias e os seus discípulos. E o que acontece ali? Vamos ler. Primeiramente, eu quero ler a passagem que geralmente os líderes religiosos leem, que está em Lucas 22. E por que eles leem mais essa passagem? Porque ela está mais favorável para que as pessoas participem da ceia. Mas é claro que nós vamos ler as outras passagens também para você perceber que tem um detalhe ali muito importante que muitas pessoas não percebem. Até porque praticamente não se lê essas outras passagens, apenas Lucas 22. Em Lucas 22, a partir do verso 19, diz o seguinte: E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Verso 20. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Até aqui não tem nenhuma novidade. Eu creio que você já está cansado de ouvir esses versos aqui no dia da ceia. Agora vamos ler o que está escrito nas outras passagens para você perceber que tem algo de diferente nessas outras passagens. E é claro, depois de lermos, nós iremos renovar o nosso entendimento para perceber que tudo aquilo que o Messias fez ali já aconteceu no madeira e que hoje na graça não é necessário mais praticarmos mais aquilo, porque afinal de contas o Messias estava praticando aquilo na época da carne. E é necessário entender, enquanto o Messias está em carne, a época da carne não se findou, ela só se finda no madeiro, e a partir do madeiro começa-se o mundo espiritual. Calma que você vai entender tudo até o final dessa resposta. Vamos ler agora as outras passagens para nós entendermos o que tem lá de diferente que em Lucas 22 não tem. No verso 26 de Mateus 26, ele começa fazendo a mesma declaração. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Até aí nada diferente. No verso 27 ele diz: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. E no verso 28 ele diz: Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Olha só, ele estava tomando um vinho ali naquele momento e dizendo: Este é uma sombra do Novo Testamento, do sangue do Novo Testamento. Este sangue é derramado por muitos. No caso, seria derramado no madeiro, é claro, ele estava ali antes do madeiro contando. É necessário fazer esse antes e depois do madeiro para você compreender. Ele disse que esse sangue iria redimir o pecado de muitas pessoas. Agora repare no verso 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide. Quando ele fala fruto da vide, ele está se referindo de fato ao vinho, literalmente. Ele diz o seguinte, olha só. Eu digo-vos que desde agora vocês não beberão mais do fruto da vide. E ele diz até o dia que não era para se beber mais do fruto, do vinho, literalmente. Ele diz que este dia era até o dia em que ele estaria conosco no reino do seu Pai. Leia o verso 29 de Mateus 26. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que beba novamente no reino de meu Pai, junto comigo. Eu sei que depois de ouvir isso você está pensando, mas eu nunca li essa parte. Por que eu nunca li?
É porque o sistema ele manipula os textos que eles querem que vocês leiam e os que eles não querem que vocês leiam. Agora vamos ler a outra passagem, que é Marcos 14, onde acontece a mesma história. Você vai ver que ali também é comentado que não é mais para tomar desse vinho, até o dia de quando? O dia de todos nos encontrarmos com o Pai em seu reino. É claro que nós temos que entender o porquê que não era mais para tomar daquele vinho. É porque aquele vinho, ele era sombra das coisas futuras. Sombra. Lá não era a realidade. Lá o povo era carnal. O Messias estava utilizando o vinho físico, o pão físico, para mostrar a eles o mundo espiritual. Era difícil de eles compreenderem que o Messias, ele era o pão. Ele era o vinho, o entendimento, as coisas que ele falava, era de fato o vinho que as pessoas precisavam beber. Tanto é que ele usa diversas vezes aquela parábola quando ele fala que é impossível colocar vinho novo em odre velho. O vinho novo era as suas palavras e o odre velho era o entendimento do povo de Israel. Ainda era um entendimento carnal. Eles precisavam renovar o entendimento para compreender de forma espiritual. E aí tudo o que o Messias falava se encaixaria. É por isso que muitos não compreendiam o que o Messias falava, porque o odre ainda estava velho. Então o Messias ele se utilizava de muitas parábolas, de muitas maneiras físicas para mostrar o mundo espiritual. Então quando ele pega um pão e ele parte e dá um pedacinho para cada um, nada mais, nada menos, ele está como demonstrando o que aconteceria com ele no madeiro. E o seu vinho é a sua palavra. Ele estava mostrando de forma física o mundo espiritual, mas para Israel, que era carnal. Eles eram tanto carnais que eles conseguiam enxergar o verbo da vida. Jesus, ele é o verbo da vida. Ele é invisível. Ele não é visível. Mas para Israel ele se tornou visível, porque lá era a época da carne. A maior dificuldade das pessoas não compreenderem isso é que muitos pensam que para os gentios a graça começou no nascimento do Messias. E para os gentios a graça não começou ali. A graça começa na cruz. A partir do momento que o Messias ressuscita, então aí nós podemos adorá-lo e buscá-lo em espírito, porque a partir dali ele passou a ser espiritual. Ele disse, o Pai busca os que o adorem em espírito. Lá em Israel o povo buscava de forma carnal. Por isso que tudo era físico. O templo era físico, a pedra era física, a água era física, o vinho era físico, o pão era físico. Tudo era físico, porque o povo de Israel, eles eram carnais. O Messias veio, cumpriu toda essa etapa carnal para nos entregar o mundo espiritual, para que agora buscássemos o Pai espiritualmente. Para Israel, a graça começou no nascimento do Messias, porque ali ele começa já a derramar um vinho novo sobre Israel, um novo entendimento. É por isso que sempre o Messias, as pessoas perguntavam as coisas para ele e diziam, a lei diz tal coisa, e você o que diz? Ele dizia de uma forma mais completa o que a lei dizia. Por quê? Porque ali ele renovava o entendimento, ele trazia um vinho novo para as pessoas. Mas muitos não aceitavam porque ainda estavam com o odre velho. É necessário renovar o entendimento para compreender. Vamos ler agora o que está escrito em Marcos 14, no verso 25 mais exatamente. Quando eu digo verso 25, não pense você que eu estou usando o verso isolado. Você pode ler todo o contexto. Mais exatamente, ele começa no verso 22, a questão da ceia. Mas no verso 25 ele vai dizer a mesma coisa que está escrito em Mateus 26, no verso 29. Olha o que ele diz. Em verdade vos digo que não é para vocês beberem mais do fruto da vide, até que aquele dia em que o beber de novo comigo no meu reino, no reino de meu Pai. Então olha que interessante, ele aqui faz uma alerta novamente, não é mais para vocês beberem. Mas em Lucas 22, por incrível que pareça, esse detalhe não está escrito. E os líderes utilizam geralmente essa passagem. Mas é claro, se eles utilizarem Mateus 26 ou Marcos 14, dificilmente as pessoas perceberão, afinal de contas elas já estão inseridas em um contexto totalmente apostasíaco. As pessoas já estão apóstatas já há muito tempo, praticando obras da carne como sendo espiritual, não compreendendo de fato as coisas espirituais. Os líderes não deixam elas nascerem de novo, eles mantêm o véu costurado para que as pessoas não nasçam do Espírito, porque se nascer, elas se desprendem deles. Elas vão entender que o templo foi necessário para a antiga aliança, na nova aliança ela é o templo. Ela vai entender que no Antigo Testamento a água ela era necessária para batizar as pessoas porque elas eram carnais, mas no Novo Testamento a água é a palavra do Pai. Elas vão entender que o vinho, no Antigo Testamento ele era físico, porque o povo não tinha compreensão de que o vinho era a palavra do Pai, mas na nova aliança o vinho é o entendimento do Pai, é o vinho novo, que quando coloca numa mente renovada as pessoas entendem o que quer dizer. Você está compreendendo? O pão é a palavra do Pai, o pão sem fermento, o pão asmo, aquele que os homens não contaminam, ele é totalmente puro, por isso que o pão era asmo, era sem fermento, significa que é sem fermento de homens. No Antigo Testamento o pão era físico, tanto é que o Messias falava, cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque eles vão levedar a massa,
eles vão colocar muita mentira no meio da palavra pura e vocês vão se contaminar. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão ouvindo palavras fermentadas desses líderes, homens que querem viver da lã da ovelha e precisam manter as pessoas na carne para poder ter esses resultados. Então é necessário você se libertar desses homens e seguir um único pastor, aquele que morreu por você para que você buscasse ele agora espiritualmente, ou seja, de forma individual, sem intermédio de homens. Se você não compreender isso, você vai continuar praticando obras que foram necessárias para Israel, porque eles eram carnais e, consequentemente, você será um carnal também na época de hoje, aonde era para você ser um adorador espiritual. Bom, como o tema dessa resposta não é trazer a realidade de todas as sombras, eu não vou aqui falar todas as sombras, porque poderia falar sobre a Arca da Aliança, poderia falar sobre os mandamentos, poderia falar sobre tantas coisas, mas eu quero falar é sobre a ceia. Nós já lemos então em Mateus 26 a questão de que não é mais para beber o vinho da virgem, não é mais, é só na glória que é para acontecer isso novamente. Em Marcos 14 fala a mesma coisa, Mateus 22 não fala, é por isso que os líderes utilizam mais essa passagem, mas eu quero ler agora uma passagem que o Messias ele deixa claro sobre a questão de que ele é o pão e de que ele é o vinho, que quando você vai beber um vinho ou comer um pão, não é o pão físico e nem o vinho físico. Isso foi para Israel. Agora entenda que ele é o pão e ele é o vinho. O vinho é o entendimento de sua palavra e o pão é a sua palavra. Vamos lá. Olha só, no livro de João, capítulo 6, a partir do verso 26, as pessoas elas fazem uma pergunta para o Messias. Você vai perceber que aqui ele está começando um contexto. Eu não estou utilizando versos isolados. Aqui as pessoas fazem uma pergunta para ele, né? E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, como chegaste aqui? Aí ele diz no verso 26, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Algumas pessoas pensam que o pão que saciou as pessoas é o pão físico, mas não, é a palavra. Eles estavam sendo saciados pelo vinho novo e por isso eles o seguiam, porque a palavra que ele falava contagiava os seus corações. É claro que os líderes vão dizer que nessa passagem as pessoas estavam indo atrás dele por causa que ele deu o pão lá, que ele repartiu para as pessoas e as pessoas estão indo atrás dele porque estavam com fome de pão físico. E não é, elas estavam indo atrás dele porque a palavra dele era o pão verdadeiro. Isso contagiava elas e elas ficavam seguindo eles. É por isso que ele levava multidões, porque o povo ia atrás do que ele falava. Tanto é que no mesmo texto ele diz aqui, ó, no verso 26, vocês não estão indo atrás de mim pelos sinais que vistes. O sinal é o repartimento do pão lá que ele deu. Eles estão indo atrás pelo pão que está saciando vocês, que é a palavra do Pai. Ali ele está deixando claro para as pessoas que ele tem o pão que sacia e eles precisam ouvi-lo. Tanto é que no verso 27 ele dá uma lição para eles. Ele fala, olha, não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Olha a questão do selo, olha só, a palavra verdadeira, ela sela o entendimento das pessoas na verdade. E a palavra falsa sela as pessoas no entendimento falso. Esse é o selo da besta, o selo falso. O selo do Messias é o selo verdadeiro, é o pão verdadeiro, aquele que sela no entendimento. O pão físico sela as pessoas no estômago, no máximo, né? Que ela vai no banheiro e põe para fora o pão que ela comeu, em nada serve para a edificação espiritual. Mas o pão verdadeiro, o pão asmo, sem fermento, que vem da boca do Pai, é espiritual, esse nos alimenta para a vida eterna. Verso 28, disseram-lhe, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Verso 29, Jesus respondeu-lhes, obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou, ou seja, que comam do pão, né? Porque isso é que ele está dizendo. No verso 30, ele diz, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Olha que interessante, ele acabou de repartir o pão com todo mundo e o povo ainda está pedindo sinal. Gente, como pode ele ter repartido um pão físico com as pessoas? Mais de 5.000 pessoas, muito mais, quase 10.000 pessoas se alimentaram com apenas 5 pães e 2 peixes. E agora você acha que o povo está pedindo um sinal por quê? Porque aquele pão e aquele peixe não era físico, era espiritual. Era a palavra do Pai que ele dividiu com as pessoas. Mas aí o sistema diz que era físico. Por quê? Para que as pessoas não entendam que o que sacia as pessoas não é o pão físico, mas é o pão espiritual. E é esse o pão que esse povo estava atrás, o pão que sacia a alma. Veja a pergunta deles no verso 31, se eles estavam querendo pão físico ou pão espiritual. Olha só, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu.
No verso 32, disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que no caso era ele. Vamos ver o verso 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, ou seja, que fala a verdade, que liberta as pessoas. Agora verso 34, disseram-lhe, pois, o Senhor dá-nos sempre desse pão. Olha só, eles queriam o pão espiritual, gente, não queriam o pão físico não. Aí no verso 35 ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá mais fome espiritual. Quem crê em mim nunca mais terá mais sede, sede espiritual. Para não me estender muito, vamos ler agora a partir do verso 48. Ele está falando a mesma coisa até o verso 48. Ele não mudou o assunto, mas no verso 48 ele se aprofunda mais. Olha o que ele diz. Eu sou o pão da vida. Ou seja, você que está comendo pão físico aí, cuidado, hein? Ele está dizendo que o pão é ele, é espiritual. Aí talvez você diga, não, mas eu como só de uma forma simbólica. Cuidado. Fazendo assim, você está tirando do seu entendimento que de fato é o pão verdadeiro. E muitas das vezes você está vazio desse pão. E naquele dia não adianta chorar. Você preferiu ouvir os falsos cristos. Ele diz no verso 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Opa, olha o que ele disse aqui. O pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Ou seja, a ceia lá com os discípulos é a sua carne que seria derramada no madeiro, não é o pão físico. Acorde, gente. Agora no verso 52 você vai perceber o porquê que o Messias na ceia ele pegou um pão físico para representar ele. Olha como aquele povo era carnal. Olha o que eles perguntaram no verso 52 de João 6. Disputavam uns com os outros, pois os judeus entre si diziam, como nos pode dar este homem de comer a sua carne? Eles não compreendiam que ele falava de forma espiritual, a sua carne era a sua palavra. É por isso que na ceia o Messias pegou um pão físico, porque os discípulos também não entenderiam, eles também eram carnais. Tudo isso era um vinho muito novo para um odre muito velho. Olha o verso 53 para finalizar João 6. Jesus, pois, lhes disse, após eles disserem isso, como vamos comer da sua carne? Olha a resposta do Messias. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Mas ele estava derramando vinho novo. Entendimento de que o pão era a sua palavra, e o vinho era o seu entendimento, o entendimento do Pai. Só que eles não entendiam porque eles eram carnais, e por isso o crucificaram, porque não entendiam o que ele falava. Essa resposta está ficando um pouco mais comprida, mas vai fechar o entendimento. Para finalizarmos, 1 Coríntios capítulo 11, essa passagem é muito utilizada no sistema também para fazer a ceia. Eu vou fazer um resumo rápido dessa passagem para não me estender e você vai ler o contexto na sua casa. Aqui Paulo está chamando a atenção das pessoas porque elas estavam se reunindo não para melhor, e sim para pior. Você vai perceber que hoje nos templos religiosos nada mudou. Aqui eles estavam fazendo uma ceia. Paulo não estava nesse dia, ele mandou uma carta. Se você ler o último versículo do capítulo 11 de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo fala que quando eles estivessem com eles, ele explicaria melhor sobre essa situação. Então ele mandou uma carta, ele não estava ceando com o povo. Ali o povo estava se reunindo para comer, comida, qualquer comida. E de repente eles estavam comendo tudo e deixando poucos para as pessoas que não tinham nada. Tipo, os ricos comiam tudo que eles levavam e os pobres ficavam sem comer. E Paulo vem e chama a atenção. Ele diz, vocês não entenderam nada do que aconteceu no madeiro. E nisso ele dá uma advertência para o povo. No madeiro, o Messias, ele se entregou pelo mundo, por amor ao mundo. Ele entregou a sua vida. E vocês não são capazes de repartir um prato de comida com o próximo. É isso que ele está alertando. Ali ele utiliza a ceia que o Messias fez com seus discípulos para lembrar ao povo que o Messias se entregou por amor a eles. E eles não estavam sendo capazes de fazer nada pelo próximo. O que eles estavam fazendo pelo próximo? Estavam comendo tudo, nenhum pensando no outro. Ou seja, tudo que o Messias fez não serviu de nada. Se você ler o primeiro versículo de 1 Coríntios capítulo 11, como Paulo começa? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que é imitar Cristo? É saber dividir o que nós temos com o próximo. Ele, por amor ao mundo, se dividiu no madeiro em milhares de pedaços para salvar a humanidade. E Paulo ficou irado sobre aquele momento com aquele povo, porque eles não estavam dividindo um prato de comida. Olha o que ele diz no verso 23. Aquilo que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Paulo não estava na ceia lá com o Messias e os discípulos para receber nada dele. O que ele recebeu foi ensinamento. Aprender a dividir, assim como o Messias naquele momento estava propondo que ele iria dividir a vida dele para a humanidade toda, que nós também possamos agir dessa forma para com o próximo. Eu não gosto de pular versículo.
Eu quero que você leia esse contexto todo na sua casa. Eu só não quero me estender muito, porque infelizmente tem pessoas que para assistir uma novela de 1 hora, ela fica sentada assistindo. Mas para ouvir um áudio tão importante desse, muitas das vezes, se não for curto eu não ouço. Então eu preciso fazer de uma forma reduzida para que as pessoas possam ouvir. Mesmo assim ainda estou me alongando um pouco. Mas olha só, no verso 25 ele diz, depois ele falar que recebeu o pão, que recebeu o vinho, ou seja, o pão é a palavra, o vinho é o entendimento do Pai, e ele está repassando para o povo. Por isso que ele diz, isso que eu recebi do Messias, eu vos ensinei. Ensinou o quê? A ser imitador do Messias, a também repartir como ele repartiu. E no verso 25 ele diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha só, Paulo está incentivando as pessoas a ficarem tomando ceia direto, participando de ceia várias vezes, sendo que o Messias disse que não era mais para fazer isso até o dia do seu reino, onde todos se encontrassem com o Pai na glória. Tá certo o que Paulo falou? É claro que tá. Paulo não está falando de forma física. Ele está falando que as pessoas têm que todas as vezes fazer o bem em memória do que o Messias também fez. Gente, se o pão, que é a palavra do Pai, não trouxer este resultado na vida das pessoas, de nada serviu ele morrer na cruz. Se o vinho, que é o entendimento do Pai, não trouxer esse tipo de pessoa que se propõe a repartir, a pessoa que tem um amor pelo próximo, se isso não acontecer, de nada adiantou o madeiro. O que adianta ficar comendo um pão físico, um vinho físico, se isso não alimenta o espírito? Já caminhando para o final, verso 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão, ou beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto, qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Você acha que quando você come um pão físico ou bebe um vinho físico, isso vai te culpar diante do Pai de alguma coisa? É claro que não. O que vai te culpar diante do Pai naquele grande dia é o que o Messias falou lá em Mateus 25. Tive fome, tive frio, tive sede, nada fizeste por mim. Significa que você diz que crê nele, mas de verdade não come do pão que ele ensinou. Não bebe do vinho que ele ensinou, você continua sendo frio. A sua alma está morta. Você está vivo para o mundo, mas perante o Pai é como um filho pródigo, é como se estivesse morto, está comendo lavagem com os porcos. É preciso acordar e voltar a comer pão na casa do Pai. E o pão não é o pão da padaria, não é o vinho físico, é a palavra espiritual que te transforma num novo homem e numa nova mulher. O conselho que eu te dou, saia da mão desses lavradores, saia da mão desses falsos cristos que faz de vós comércios. Paulo alertou, esses homens surgiriam, eles enganariam até os escolhidos, para você ter uma ideia de como que eles são bons nisso. Eu finalizo a minha resposta com o verso 30. É por causa disso, por vocês não terem entendido a mensagem da cruz, por não terem comido o pão verdadeiro, por não terem bebido o vinho espiritual, que é o entendimento do Pai, que faz de você uma nova criatura. É por causa de tudo isso que existe entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Quando ele fala dormir aqui é porque estão mortos espiritualmente, não buscam o Pai no Espírito. Comem o pão físico, bebem do vinho físico, se batizam na água física, frequentam o templo físico, servem a um pastor físico. É tudo físico, não adoram o espiritual. E é por isso que tem muita gente dormindo espiritualmente, estão doentes na alma e estão fracos, fracos, fracos e fracos. Olha ao seu redor, quantas pessoas passando fome, quantas pessoas doentes. Não pense você que ele está se referindo a só as pessoas que estão dentro das igrejas, não. Ele se refere ao mundo em geral. O mundo em geral não comeu desse pão e não bebeu desse vinho ainda porque os líderes não deixam. Você precisa empregar força, sair fora desse sistema, buscar um Pai no Espírito, e você vai perceber que você vai começar a ajudar o seu vizinho, o seu filho, a sua mãe, a sua avó, a sua tia. E quando você precisar de uma mão amiga, você terá. Você não está plantando em terra estéril, porque plantar no sistema religioso é plantar em terra estéril. Quando você precisa, eles nunca te ajudam. Fica doente no hospital para ver se vai um líder te visitar. Eles não querem saber de você, eles só querem saber da sua lã. Vá buscar o verdadeiro pastor, que está escrito em João 10, aquele que morreu por você, que deu a vida por você no madeiro. E se você comer do pão que ele ensinou, da sua palavra, e beber do seu vinho, do seu entendimento, com o odre renovado, você viverá eternamente. Paro por aqui. Meu pai, isso é uma explosão no seu entendimento. Se você não acordar depois de uma mensagem dessa, precisa de ter um chacoalhão muito forte na sua vida para você acordar. Fiquem todos com o Eterno Criador e até a próxima pergunta e resposta do programa É Bom Saber.